Hora de refletirmos na palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem a nos falar nesta hora. E nós vamos trabalhar esse tema, males e consequências da poluição. Chamo sua atenção para essa arte, criatividade do nosso Ministério de Multimídia. E observe essa parte superior, quanta poluição, quanta intoxicação, quanta deterioração do corpo. Mas na parte da cintura também nós temos ali lixo por tudo quanto é de lado. E enquanto eu estava olhando para esta imagem, refletindo no que falaríamos e também na imagem, eu pude ver o quanto nós destruímos a natureza, nós seres humanos, de maneiras tão diferentes, mas como também nós poluímos, destruímos o nosso corpo. Estava pensando, por exemplo, na parte alimentar, como nós não temos cuidado devido com o nosso alimento. Às vezes eu passo na rua, vejo aqueles carrinhos, sem menosprezar o vendedor, porque ele está ali ganhando o seu pão, mas eu olho, por exemplo, a gordura. Quantos pastéis, ou quantos hambúrguer, ou quantos, sei lá o que, cachorro-quente já foram feitos naquela gordura. Fritar um ovo, não sei mais o que lá, você coloca aquilo num pão, que já é massa pura, e você come aquilo com uma Coca-Cola. Meu Deus, quanta coragem. Eu fico pensando nisso, como é que você tem coragem de contaminar o seu corpo de maneira tão violenta, poluir o seu corpo, o seu organismo. Depois não sabe por que adoece, não sabe por que vem as consequências, as enfermidades. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Essa imagem, Alice, foi fantástica, porque ela demonstra exatamente o cômputo geral da poluição. E nós queremos refletir nesta noite, nesse tema, males e consequências da poluição. Vamos abrir nossas Bíblias na epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, e nós vamos ler os versículos de 9 a 18. Eu vou ler na tradução da ARA. Meninos, se puderem trazer essa leitura também, nós vamos poder acompanhar. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Males e consequências da poluição. O dicionário define poluição como sendo degradação das características físicas ou químicas do ecossistema por meio da remoção ou adição de substâncias, geralmente substâncias químicas tóxicas. Outra tradução definição diz contaminação ou degeneração do ambiente com substâncias químicas, lixo e outros. Recentemente nós vimos as trágicas consequências da poluição no desastre ecológico ocorrido no Rio Grande do Sul. Rios contaminados, ambientes degradados, com construções inadequadas, rios acumulando em seu leito as mais diferentes formas de lixo, entulhos, substâncias
tóxicas. Rio Grande do Sul é apenas um exemplo do que ocorre em todo o mundo. Os homens não têm o devido cuidado. Às vezes a gente vai na rua, vê pessoas simplesmente pegam as coisas assim, joga de um lado, joga da outra, depois diz a cidade suja, o prefeito não cuida, o administrador não cuida, mas muitas vezes a própria pessoa também não tem esse cuidado. Mas além da poluição física, ambiental, nós temos a pior de todas elas, que é a poluição moral. O homem está corrompido em sua mente, em suas ações, em sua maneira de ser. Enquanto a poluição física afeta toda a natureza, trazendo como consequência a degradação ambiental, a poluição moral afeta o caráter humano, destruindo seus valores e a sua capacidade de ver o próprio abismo em que está caindo. E não precisamos ir muito longe para nós vermos o que ocorre na corrupção humana, na destruição do caráter humano. Pessoas más, pessoas maldosas, pessoas que provocam o mal de maneira tão cruel. E não é somente alguns bandidos que estão soltos, que estão matando, que estão destruindo, mas bandidos que estão no meio da sociedade, fazendo coisas terríveis. A Bíblia descreve a situação em que se encontra o homem sem Cristo. Os textos que nós vamos analisar aqui, nós vamos observar principalmente o homem ainda sem essa experiência real de salvação em Jesus, ou mesmo aqueles que já tiveram essa experiência, mas que se deixam poluir pelo pecado. Pelo menos 6 partes do nosso corpo podem estar contaminadas. E nós vamos analisar essas partes, começando pelos olhos. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo que nós lemos, versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem sem Deus, a pessoa sem uma experiência de comunhão com Deus, de salvação em Cristo, de vida em Deus, não tem temor a Deus. Vive como se nada acontecesse. Infelizmente, nós temos crentes assim também, que se dizem salvos, mas não têm o menor temor a Deus, não têm o menor compromisso com Deus. Vive uma vida como se não tivesse que prestar conta de suas ações a Deus. Não tem compromisso da oração, não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a família, em termos de ensino da palavra, de pensar no dia de amanhã do seu filho, o que vai acontecer, não senta na mesa para ensinar ao seu filho o caminho que deve andar, negligencia a vida cristã, negligencia a sua vida pessoal, negligencia a vida da família, não teme a Deus. Os olhos também estão poluídos, não há temor. E aqueles que não conhecem a Deus, muito menos, porque não tem a quem temer, não tem conhecimento. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16, diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Concupiscência dos olhos, os olhos veem, os olhos buscam contato com o pecado e é seduzido por isso. E o apóstolo João está dizendo, vem do mundo, não vem de Deus. Falando sobre diversos preceitos, ensinando como agir, inclusive na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os nossos olhos podem nos conduzir a boas coisas, a uma vida pura, a uma vida santa diante de Deus. E os nossos olhos podem nos conduzir a uma vida de impureza diante de Deus.
impureza em todas as áreas. O apóstolo Pedro, também falando sobre a maldade humana e a disseminação dessa maldade, ele diz no capítulo 2, versículo 14, da sua segunda epístola: eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Olhos insaciáveis, querem ver mais, querem ver mais. Numa das mensagens anteriores eu alertei a igreja para o perigo da pornografia. Uma das grandes tentações, das terríveis tentações do presente século. Cuidado com o que os seus olhos veem e com o que os seus olhos querem ver novamente. Em Lucas capítulo 6, versículo 41, Jesus fala daqueles que têm os seus olhos cegos para os seus próprios pecados, mas capazes de ver os dos outros com facilidade. Como uma trave poluindo os olhos, busca meios de ver um cisco no olho do outro. Lucas 6, 41 diz: porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Há uma preocupação voraz com o que o outro faz, com a vida do outro, se está errada, se está certa, se não está. Há uma preocupação tão grande em comentar, em falar o que acontece com o outro, por que aconteceu, por que ele fez isso, por que fez mais aquilo, por que desse jeito. Mas quando alguém aponta um pouquinho assim para o seu erro, dá o grito lá fora. Estou me referindo ao outro, não é a mim não. Eu tenho o direito de falar o que eu quero, mas ninguém fala de mim. Uma trave sem tamanho no olho quer corrigir um cisquinho que está no olho do outro. O segundo órgão nosso que está poluído é a nossa mente. Pode estar poluído. A afirmação está. Pode estar. Poluída pelos maus pensamentos e ações. O profeta Isaías diz no capítulo 59, versículo 7, a segunda parte: seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Claro que está se referindo aos ímpios, aos maldosos, aos corruptos, aos assassinos cruéis. Os seus caminhos estão cheios de maldade e destruição. E é o que marca os seus caminhos, são essas características. Jesus por várias vezes agiu contra os fariseus, por conhecer os seus maus pensamentos. Certa vez trouxeram um aleijado para Jesus curar. E Jesus simplesmente disse: perdoados são os teus pecados. Os fariseus começaram a murmurar: quem é esse que perdoa pecados? Está blasfemando. E Jesus lhe diz: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer: está curado ou perdoado os pecados? Levanta-te, perdoados são os teus pecados. Mas os fariseus tinham uma preocupação tremenda na sua mente em criticar Jesus, em pegar Jesus em algum ponto falho, em condenar suas ações. Na mente daqueles homens só havia maldade. Será que nós estamos imunes a isso, queridos? Será que nós estamos imunes a que a maldade alcance o nosso coração, a nossa mente? E ao invés de fazer o bem, de ajudar, de buscar meios de ser bênção na vida de alguém, nós preferimos criticar, malhar, perseguir, odiar muitas vezes. Mente poluída. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo afirma que para os corrompidos, incrédulos, nada é puro, pois tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados, poluídos.
Olha o que ele diz: para os puros, todas as coisas são puras. Para aqueles que têm uma mente sã, sadia, tudo é bom, tudo é agradável, tudo é perfeito. Para quem consegue ver o bem e o bom dos outros. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aos Filipenses, Paulo ensina que a nossa mente deve estar sempre ocupada com tudo que é bom, para não se deixar poluir. Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Eu costumo dizer, usar o pensamento do autor, o pensamento não é meu, mas eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça. Mas eu posso evitar que ele construa ninho. Eu não posso evitar que venha um mau pensamento à minha mente. Mas eu posso evitar que esse mau pensamento se transforme em pecado, corrompa a minha mente e me faça praticar o mal em lugar do bem. Por isso Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é justo, pense nessas coisas. E quando nós pensamos nessas coisas, consequentemente, a nossa mente será limpa, será santificada. Aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, não assumam o molde do mundo, não assumam a forma do mundo, mas renovem a sua mente a cada dia, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como estão os seus olhos? O que eles estão vendo? O que eles estão olhando? Como está a sua mente? Terceiro órgão, a boca. A palavra de Deus diz que a boca daquele que não teme a Deus, que não tem uma experiência real com Jesus, que não tem vida em Deus, ela é cheia de maldição e amargura. Você já viu pessoas que não conseguem falar nada bom, positivo? Só vivem amarguradas, só vivem reclamando da vida, só vivem lamentando desgraça, só vivem chorando desgraça o tempo todo. A minha vida é isso, a vida e não dá certo e nada dá certo. Não vai dar certo nunca. Porque quanto mais você murmura, mais você chama maldição para si. Se você não chama bênção, chama maldição, e a maldição vem correndo. Não precisa nem você insistir muito não, só dá um sinalzinho para ela está chegando, está pronta. Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, Paulo diz: suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Queridos, como é triste uma pessoa boa, amável, crente, salva em Jesus Cristo, ser caracterizada dessa maneira. Abrir a sua boca para falar algo que não edifica. Semear contenda, semear divisões. Onde está, seja na família, seja na igreja como corpo de Cristo. Quão tremendo privilégio nós temos de sermos transformados, purificados em Cristo Jesus. Que a nossa boca seja usada para glorificar a Deus.
A boca contaminada, não há fidelidade nos seus lábios. Salmo 5, versículo 9 diz: nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. A mídia tem mostrado tantos casos assim, de pessoas que com uma cara de anjo, cara de santinhos, verdadeiros demônios, destruindo vidas. Queridos, quantas vidas inocentes, condenadas sem nada fazer, a 17 anos de prisão, sem pré-julgamento, sem recurso. Uma mente que não tem Deus, uma boca que não se preocupa em ministrar a paz, olhos, mente, boca poluídos. Pronuncia mentira e perversidade. Isaías capítulo 59, versículo 3, segunda parte, diz: os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Aquele que ama mentira é filho dela, o filho do diabo. O apóstolo Paulo alerta para os cuidados que devemos ter com a boca, para que não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra boba, nenhuma palavra abusiva, nenhuma palavra que provoque a moral do outro. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Nenhuma palavra tola sai da sua boca. Nenhuma palavra infrutífera sai da sua boca. Cuidado, porque muitas vezes na hora da ira você solta palavras que não convêm. Sem pensar você solta maldição para você mesmo. Você pensa que está amaldiçoando o outro, está amaldiçoando você mesmo. Jesus alerta que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus capítulo 12, 36. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo não está condenado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas as nossas obras serão julgadas. Deus nos salvou para sermos santos. Se a nossa vida não é santa, não é pura diante dele, vamos prestar conta da nossa falsa santidade. Toda palavra torpe, palavra tola, nós vamos dar conta diante do Senhor. Cuidado para não nos deixar a nossa boca poluir. Mas as nossas mãos também podem estar contaminadas. Contaminadas de sangue e iniquidade. Isaías 59, 3a diz: pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Sangue aqui é símbolo de culpa. Manchada de sangue, fez algo errado. Não é no sentido literal tem que aparecer sangue na sua mão, mas é a ideia de que você praticou algum crime, alguma coisa errada. As suas mãos assim o fizeram. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue. O apóstolo Tiago exorta aos impuros de mãos a se chegarem para Deus e purificarem suas mãos. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Observe que ele usa aqui mãos, mente e coração. Qual é a ligação? Mãos sujas, purifiquem.
mente dividida, em cima do muro, não sabe o que quer, não sabe o que é na vida. Coração impuro. Nós temos ainda os pés, que podem estar poluídos, ligeiros para praticar o mal. Romanos 3, 15, 16 diz: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Isaías diz: seus pés correm para o mal, para derramar sangue inocente. Andam por caminhos tortuosos. Isaías 59, 8. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Finalmente, o último órgão a destacar: o coração. No Velho Testamento, e mesmo no início do cristianismo, era tido o coração como centro da vida. Tanto que hoje sabemos que o último a morrer é o cérebro, mas até pouco tempo era o coração. Parou o coração, morreu. Às vezes o coração para, o cérebro continua vivo. Mas o coração é tido como centro da vida. Por quê? Porque é o centro das nossas emoções. É onde nós acumulamos emoções. Tanto que o infarto do coração, essa situação é bem mais frequente. Aquelas pessoas que são tensas, só vivem enfurecidas, iradas, aquela situação toda, o coração vai enfraquecendo, enfraquecendo, no final vem infarto, tem coisas dessa natureza. Não significa dizer que o infarto só dá dessa maneira, mas de modo geral, aqueles que vivem uma vida iracunda, uma vida de revolta, uma vida de constante ira, apressam a vida do coração. Do coração brota toda sorte de erro. Olha o que Jesus diz em Marcos 7, 21, 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Do interior vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. No texto que nós lemos aqui, Jesus diz que o que sai, que entra no homem não contamina, mas o que sai. A ideia é que não entra nada, no caso, que possa destruir o homem se o homem não permitir. Mas aquilo que sai da sua mente, sai do seu coração, sai da sua boca, dos seus olhos, é o que traz contaminação. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso: do interior do homem brota tudo isso, do sentimento do coração, da mente, dos olhos, da boca, dos pés ligeiros, vem toda sorte de erro. O coração é enganoso, diz o profeta Jeremias, capítulo 17, 19, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somos enganados por nosso coração muitas vezes. Dizemos amar quando odiamos, na verdade. Dizemos que somos boas pessoas quando nosso coração é maldoso, perverso. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Falando dos fariseus, Jesus disse: raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como pode um assassino dizer que ama a sua vítima? Como pode alguém que deseja o mal o outro dizer que ama? Como pode aquele que critica ferozmente o outro depois dizer eu te amo? Como é que aquele que desrespeita a individualidade do outro depois diz que ama essa pessoa? Do coração depende a vida.
Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Conforme diz, o coração é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Do coração eu abrigo amor ou eu abrigo ódio. No meu coração eu abrigo alegria ou abrigo tristeza. No meu coração eu cultivo a paz com Deus, eu cultivo a inconstância, a angústia, a ansiedade, porque é a sede dos nossos sentimentos. Com profunda sinceridade, o salmista Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Seja essa a nossa oração a cada dia. Cria em mim, ó Deus, olhos puros, boca pura, pés puros, mãos puras, coração puro. Purifica-me. Concluindo, querido, em Provérbios 30:12, Salomão afirma que há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados de sua impureza. O versículo tradicional ele é mais duro, ele diz o seguinte: há aqueles que são puros aos seus olhos, mas nunca foram lavados da sua imundície. Isso significa dizer que há muita gente que não tem exata noção de quem é. Não tem a capacidade de um autoexame sincero diante de Deus. Dizer: Senhor, quem eu sou realmente? Como é a minha vida? Como está a minha vida diante do Senhor? Eu sou salvo verdadeiramente? Eu fui transformado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus? Eu fui liberto do poder e da maldição do pecado? Eu sou uma nova criatura em Cristo? Eu sou salvo por teu amor precioso? Ou eu estou me enganando a mim mesmo? Porque tem muita gente que acha que por ser membro de uma igreja, por frequentar uma igreja, seja ela qual for, pronto, estou fazendo a minha parte. Todo caminho leva a Deus. Não. Só um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou é através de Jesus ou através de mais ninguém. É o que diz a palavra de Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há muita gente que tem um conceito de si muito equivocado, muito errado. Se acha a pessoa mais sábia, mais pura, mais perfeita do mundo. Mas como disse Salomão, ainda não foi lavada a sua impureza. Ainda não teve coragem, a humildade de se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu não tenho condições de me salvar por mim mesmo, não tenho condição de transformar minha vida por mim, eu não tenho condição de mudar por mim mesmo. É o Senhor que vai me mudar, o Senhor que vai me transformar. Eis-me aqui, Senhor, cura-me, eu preciso ser curado. Eu preciso do teu perdão, preciso da tua graça, preciso da salvação que só o Senhor pode me dar em Cristo Jesus. Por falta desta capacidade de um autoexame, continua com os olhos poluídos, com a mente poluída, com a boca poluída, as mãos poluídas, pés poluídos, coração poluído. É puro aos seus olhos, mas não permitiu que o sangue remidor de Jesus lhe purifique por completo da sujeira dos seus olhos, mente, boca, mãos, pés, coração, etc. O apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas para que haja confissão, é preciso haver autoexame e arrependimento sincero. É preciso que eu olhe para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu volto a olhar para mim mesmo e me vejo como miserável pecador condenado ao inferno. E eu creio na palavra de Deus que
a única alternativa, o caminho é Jesus. E que é a única vida que vale a pena, uma vida de íntima comunhão com Deus, através dele. Os textos usados aqui são textos realmente pesados. Nós observamos cada um deles e vimos que eles são duros. Quando o corpo não está santificado pela graça de Cristo Jesus. Mas esses versículos descrevem exatamente a situação do homem sem Deus. A situação daquele que não entregou a sua vida a Jesus. Ou daquele que entregou, mas não deixou que Jesus transformasse por completo a sua vida. Em ambos os casos, a mente está poluída ou se deixa poluir. Os olhos estão poluídos ou se deixam poluir. A boca está poluída, mas se deixa poluir. Olhos, mente, boca, mãos, pés, coração poluídos pelo pecado, que cega o homem e o leva a uma eternidade sem Deus. Sabemos que somente mediante a intermediação de Jesus, nós podemos ser purificados por completo de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, para confessar eu preciso me arrepender sinceramente. Reconhecer que meu corpo precisa do milagre da purificação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça na poluição do pecado, mas tenha a vida eterna com Ele nos céus. A decisão é minha, é sua. Qual é a sua decisão? Que Deus, em Cristo, o abençoe e torne capaz de fazer um exame reflexivo e ver em que ponto na sua vida você está em falha com Deus, que você pode corrigir a rota, ter uma vida feliz, abençoada, limpa, comunhão íntima com o Pai, reconciliado com o Pai em Cristo Jesus, preparando para a vida eterna nos céus, aquele lugar precioso onde todos nós almejamos estar, e que pela fé, sem ver, mas pela fé, nós cremos que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o Senhor.